Nesta aula eu vou-te ensinar aqui algumas nuances sobre esta coisa de fazer bebés, afinal isto é assim tão fácil, não é fácil. Vamos aprender aqui uma estratégia para tu poderes maximizar as hipóteses de conseguires engravidar nos teus períodos férteis, ok? Para conseguires o teu positivo de uma forma mais rápida. E para quem é que é esta aula? Esta aula é para todas vocês, as mulheres que estão a tentar engravidar de forma natural, sobretudo vocês, mas eu sei também que existem muitas mulheres aqui que estão já em processo de PMA, mas no meio dos tratamentos ou enquanto aguardam para serem chamadas, não perderam esperança e continuam tentativas de forma natural. Então, bem-vindas, porque sim, vamos tentar fazer aqui tudo ao máximo e acontece, muitas das vezes acontece que conseguimos positivos enquanto ainda estamos na lista de espera. Obviamente, para quem é que não é esta aula? Para quem, por exemplo, uma mulher que esteja sozinha em maternidade independente e vai mesmo para PMA porque precisa de comprar gametas, precisa de comprar espermatozoides, ou, por exemplo, casais do mesmo sexo, a mesma coisa, está bem? Portanto, aqui precisamos que existam as relações para fazer bebés, porque vamos fazê-los da forma natural. Eu vou-vos explicar tudo isto. Então, o que é que acontece? Mais ou menos há 1 ano e meio, eu comecei a trabalhar e a vir aqui para este mundo online, na altura da pandemia, que remodelou aqui isto tudo, não é? E eu comecei a ajudar na minha área, que é a fertilidade, a querer ajudar muitas mulheres para engravidarem, até porque naquela altura, clínicas, se bem vocês se lembram, isto agora parece que foi coisa do passado, fechou tudo, de fertilidade, sem ser de fertilidade, de obstetras, fechou tudo e nós ficámos sem apoio, não é? E parou. E nós, quando queremos engravidar, vocês bem sabem, nós quando queremos engravidar é já, não queremos estar aqui à espera, não é? Não queremos esperar para ontem. Porquê? Porque nós já esperámos tempo suficiente, esperámos para ter a casa, esperámos para ter o carro, para ter o trabalho em que era possível conjugar com a maternidade, esperámos pela carreira, esperámos pelo o pai dos nossos filhos e esperámos tanto que agora queremos isto para ontem. Então, nós não queríamos esperar. Eu tive que arranjar aqui algumas formas de eu continuar a garantir o apoio às minhas pacientes e conseguir também apressar todo este processo. Só que, às vezes, nós pensamos que isto é muito rápido e pensamos que engravidar é algo fácil, não é? Porque é algo natural no nosso corpo. E nós, quando crescemos, quando somos mais novas, na adolescência, avisam-nos sempre, cuidado para tu não engravidares. E ai meu Deus, portanto, faz ali um bicho-papão da gravidez, que nós pensamos que aquilo é a primeira e que se engravida assim super fácil. Então vamos já desmistificar tudo isso. Não é nada disso, está bem? O ser humano não engravida em cada ciclo em que tem relações, mesmo dentro do período fértil. No máximo 20 a 25% de probabilidades de eu acertei no período fértil e eu vou engravidar. Então, quem já anda a tentar 2, 3 meses, 6 meses, não se assustem. Não quer dizer que as coisas não estejam a correr bem. Não quer dizer que existam problemas, ok? Vamos já pôr isto aqui em cima da mesa. Também não quer dizer que não os existam, mas há um longo caminho. Por isso é que se diz em obstetrícia, em ginecologia, que até 1 ano as pessoas devem começar a procurar ajuda. Eu já vos disse que isso depende consoante o fator idade. Então, quanto mais idade nós temos, mais cedo nós começamos à procura e a tentar perceber, será que está mesmo tudo bem? E é por uma única razão, está bem? Porquê? Porque eu não quero estar aqui nas tentativas 1 ano e depois ao fim do ano venho a descobrir que afinal eu já devia ter começado a investigar. Então é sempre por prudência, está bem? Eu tenho uma postura na vida que é, eu preparo-me para o pior, mas eu espero sempre o melhor. Só que se houver ali alguma pedra no sapato, não nos apanharam desprevenidos. Por isso a tabela, quanto mais idade eu tenho, menos tempo eu vou esperar para procurar fazer algum exame de despiste. Verdade seja dita que assim que nós começamos a tentar engravidar, devemos, antes de engravidar, ir logo ao ginecologista fazer as análises gerais para ver se está tudo bem. Também outros cuidados que devemos ter é começar a tomar o ácido fólico, pelo menos 3 meses antes de engravidar, ok? Que é para termos suficiente na corrente sanguínea para um processo que se faz, não é? Da parte neurológica do nosso bebê, que começa a ser feito logo nas primeiras semanas. E às vezes pode não entrar logo na nossa corrente sanguínea muito rápido. Se nós tivermos uma alimentação correta, não é grave.
não se assustem, está bem? Mas, mais uma vez, então, se estão a tentar engravidar, vamos começar a comer muitas frutas e muitos legumes para irmos buscar também o ácido fólico a eles e não ficarmos só dependentes da medicação. Portanto, nós estamos aqui a tentar engravidar, não é? Estávamos no mundo online, estávamos no meio da pandemia e eu tive que começar aqui a arranjar, a organizar informação clara que eu pudesse passar às minhas pacientes com quem eu já não podia estar em consultório, porque fechou tudo, não é? E comecei a compilar a informação que eu passava em conceito de consulta. Explicar todo o beabá, como é que é o ciclo fértil, como é que devemos ter relações. Porquê? Porque nós estamos muito habituados à aplicação. Metemos lá na aplicação o dia da menstruação, quando é que é o dia mais ou menos esperado, eu mais ou menos sei se tenho um ciclo de 26, 27, 28, 30 dias ou mais, e vou usando ali um bocadinho a aplicação para me guiar. Só que a aplicação não sabe avaliar o resto, portanto, só com datas propriamente dito, é muito pouca informação. E através disto, à medida que fui transpondo cada vez mais o meu trabalho para o mundo online, eu tive que começar a organizar toda esta informação. E foi muito interessante porque comecei a ter muito mais grávidas do que eu tinha na minha vida como acupuntora. Para quem não me conhece, eu sou formada em medicina tradicional chinesa, especialista em fertilidade, e começaram a surgir muito mais grávidas e eu comecei a perceber, uau, eu consigo passar esta informação mesmo por internet. E comecei cada vez a ensinar mais mulheres. Ora, isto foi muito bom, porque mesmo todas fechadas em casa, nós podíamos aproveitar o tempo que estávamos mais em casa, aprofundar as nossas relações, o nosso projeto de família e continuar nisto de fazer bebés. E começaram a surgir assim cada vez mais bebés. Eu dava alguma informação aqui, alguma informação ali e não tinha propriamente uma metodologia assim propriamente organizada. Eu sabia, por exemplo, como é que não se engravida. Eu sabia, por exemplo, que acima de tudo eu não só tinha que vos dar a informação correta, como eu tinha que vos retirar aqueles pequenos tabus que nós às vezes temos na cabeça e que pensamos, por exemplo, eu estou a ovular, eu tenho que ter relações já. Acham que é assim? É esta a regra? Eu sei que vou ovular e eu vou ter relações. Então eu vou-vos dizer, está errado. Não é nada assim. Nós temos que ter as relações antes. E depois mais à frente já vou aprofundar isto. Se queremos ter a certeza que há ali uma fecundação, tem que ser antes. Não pode ser só depois da ovulação. Porque a janela temporal às vezes pode-se perder ali um bocadinho. Outro erro era a nossa aplicação. A aplicação diz, vais ovular no dia tal, e eu acredito no que a aplicação diz, como se o meu corpo fosse ali um robô. Ou, por outro lado, outro erro que eu vejo muitas vezes acontecer é, vamos treinando e vamos ver o que é que acontece. Mais ou menos, porque nós gostamos de ter informação, a maior parte das pessoas gosta de ter informação, gosta de ter o controle na mão, e quando isto não acontece, começam os meses a passar, não é? Começo eu a ter que lidar com a frustração, começo a ter algum desânimo, começo a não gostar, começo a andar de mau humor, começa a cabeça a pipocar e a dizer-me, se calhar aqui há algum problema. E depois o que é que nós vamos fazer? Vou comprar um teste de ovulação. Nós não sabemos muito bem usar aquilo, porque ninguém nos ensina a interpretar a informação que vem nos testes de ovulação. Os testes de ovulação, no fundo, acabam por, se não os sabemos usar, acabamos por estar a gastar dinheiro e estar também a ter relações na altura errada. Portanto, jogamos os cartuchos todos naquela altura e aí começamos a pensar, eu tenho que ter um problema. Realmente há aqui qualquer coisa que não está correta, porque eu diz-me que ovulei, mas eu vou ter relações e eu não engravidei. Então, os testes de ovulação podem-nos trazer aqui este problema. Os testes de ovulação, eles dão-nos realmente uma informação de quando se atinge um pico de uma determinada hormona, que é o LH. Quando essa hormona atinge um pico, ela vai dar informação para o ovário, liberta o óvulo para ele ovular. Só que o teste diz que a hormona teve o pico. O teste não diz que realmente aconteceu a ovulação, porque daí até acontecer pode haver muitas coisas no percurso. Então nós podemos não estar a ovular por vários motivos e às vezes por nada de especial, às vezes simplesmente porque a mulher anda cansada, anda realmente a trabalhar a 1000 à hora, dorme muito pouco e o corpo tem que se resguardar. Se nós estamos muito cansados, se calhar não é a melhor altura para o corpo dar todas as reservas que tem para fazer um bebê. Então, no meio disto, como é que se engravida? Ok, eu já sei como é que não se engravida.
E como é que eu vou engravidar então? Tem que haver aqui alguma metodologia e aqui alguma lógica. Então, como é que nós podemos ter a certeza que conseguimos ovular? O corpo dá-nos todas as informações. Nós é que não fomos educados para as saber interpretar. E muitas das coisas é o muco fértil, o colo do útero, a temperatura basal, todo o comportamento da mulher, o brilho na pele. Há muitas informações que são tão óbvias que, se nós as soubéssemos usar muito bem, nós até nem precisávamos tomar pílula. Nós podíamos usar essas informações até como método contraceptivo. Portanto, é muito fácil para quem conhece bem o corpo e conhece muito bem os sinais. Agora, a questão é, nós não conhecemos assim tão bem. Quando vamos até uma consulta de planeamento familiar ou uma consulta de ginecologia, são informações que se calhar nem a nossa ginecologista conhece assim tão bem. Então, se na classe médica estas informações já não foram aprofundadas, não foram atualizadas, é óbvio que a tua médica ginecologista não te as vai passar. Mas o nosso corpo não mudou. O nosso corpo, há séculos, continua igual ao que é agora. Portanto, esta metodologia não mudou. Ela pode ser usada hoje como contraceptivo, mas não é isso que nós queremos agora. Pode ser usada hoje para fazer bebés. Podemos dividir o nosso ciclo, segundo a medicina oriental, em 3 fases. Temos a fase menstrual, que é a primeira semana, começa a contar no primeiro dia da menstruação e que vai durar entre 5 a 7 dias. E esta primeira fase vai se estender até meio do nosso ciclo, mais ou menos. Nesta fase acontecem aqui várias coisas. Os primeiros 7, portanto aqui a primeira metade, o nosso endométrio está mesmo a descamar. Portanto, não houve uma gravidez, ele está a descamar e tudo isto acontece por causa de algumas hormonas que se processam ali no nosso organismo, não é? Elas têm determinadas funções que vão fazer isto, com que o endométrio comece a descamar. Depois temos aqui na fase do meio a nossa fase ovulatória, que é aquela aqui muito importante. Nesta fase, a tal hormona do LH vai fazer isto, não é? Nós temos aqui o nosso ovário, o nosso saquinho, que vai ter uma corrida entre os óvulos, portanto, eles vão espessar, vão crescer, vão maturar e aquele que é o mais forte vai fazer aquilo que se chama um rompimento folicular. Isto acontece porque os níveis do estradiol, que é a hormona que vai fazer com que os óvulos cresçam e tenham qualidade e amadureçam, estão muito elevados, o LH está muito elevado e de repente existe um rompimento, chega ao ponto máximo daquelas hormonas todas e o óvulo sai. Quando o óvulo sai, entramos aqui na segunda fase, que é a fase lútea, que vocês podem ver aqui nesta imagem. E aqui é que a magia acontece, não é? O óvulo vai migrar para as trompas. Se ele encontrar os espermatozoides, que eles sobem por aqui, os espermatozoides vão subir pelas trompas. Aqui neste primeiro terço distal, ele vai fecundar com o óvulo. Pois é, a gravidez começa logo ali. E depois, já fecundado, ele vai descer pelas trompas à medida que desce muito devagarinho, porque ele já está muito pesado, não é? Os espermatozoides fazem isto em mais ou menos uma meia hora, mas depois demora dias a eles migrarem e virem outra vez de volta para baixo. Porquê? Porque está a acontecer aqui o milagre da vida. Temos a multiplicação celular. E depois, quando chega aqui, na parede do nosso endométrio, dá-se anidação, ok? Porquê é que esta anidação acontece aqui? Ela acontece porque o folículo, que era o saco que tinha o óvulo, o ovócito, fica vazio. E consoante ele fica vazio, ele não está lá sem fazer nada, ele tem uma função super importante. Ele chama-se corpo lúteo, corpo amarelo. E por isso é que a fase se chama lútea. Porquê? Porque este saco vazio, que é como se fosse um saco que nós pensamos às vezes, isto já não tem utilidade nenhuma, é um saco vazio, devia ir para o lixo. Não, ele não pode ir para o lixo, porque ele está aqui a ganhar tempo, a segregar a progesterona no nosso organismo, para que este óvulo tenha capacidade de... Óvulo não, aqui já não é um óvulo, não é? Para que ele tenha capacidade para chegar aqui ao endométrio e o endométrio não escamar antes dele chegar lá, para depois conseguir fazer a anidação e começar a gravidez a desenvolver-se. Então isto é aquilo que acontece aqui no nosso corpo. Parece uma coisa mais ou menos simples, não é? Mas não é nada. Portanto, vejam só aqui as danças das hormonas
que existem durante este ciclo. Isto tem que bater escrupulosamente certo para acontecer uma gravidez. Para que tudo aconteça, os folículos vão tendo um desenvolvimento para haver ovulação, para o corpo lúteo ter o comportamento correto. Quando isto acontece, o endométrio vai fazendo aqui esta ondinha também que acontece. O endométrio, quando os folículos estão a ser preparados para virem a ser ovulados, ao mesmo tempo estamos a espessar o nosso endométrio, que ele vai ser, no fundo, a cama, o berço do nosso embrião. Então isto tem que bater aqui tudo muito certo, porque se não bater certo, não há aqui uma gravidez. E como é que nós conseguimos ver se isto está tudo certo? Por exemplo, através daquelas técnicas que eu vos falei. As temperaturas basais, o colo do útero. Quando eles não batem muito certo, nós desconfiamos logo que passa-se aqui qualquer coisa. Temos aqui os nossos folículos, que eles não estão sempre iguais nos ovários, eles vão passando por alguns processos. Quando nós nascemos, as mulheres, temos cerca de 7 milhões de ovócitos. 7 milhões. Aliás, quando nós estamos na barriga da nossa mãe. Quando nascemos já perdemos uma série deles, já temos 700 mil. Quando chegamos à puberdade temos menos de metade, mas só 1% é que vai ser utilizado depois para o processo de ovulação. Porquê? Porque lá está, porque nós temos os folículos que vão se perdendo, vão se desintegrando, porque há sempre um que é mais forte. Então aquele que virá a ser o vosso bebê foi aquele mais forte que ganhou a luta, que ganhou a corrida e que conseguiu vir cá para fora e conseguiu ovular. Ora, vocês podem ver aqui, por exemplo, que nós temos o folículo que é o antral, portanto, aqui temos os folículos antrais. Estes folículos antrais são os mesmos que se vêem nas ecografias. São aqueles que já têm um tamanho pequenino para a vossa médica ginecologista com as ecografias. Normalmente as endovaginais dizem, já cá tem X folículos, já dá para ver, ok? Portanto, eles são aqueles que já estão mais perto de virem a maturar e depois de virmos a ovular. E depois nós temos aqui nesta janelinha, se vocês virem esta coisinha aqui à volta, isto chama-se células da granulosa. Quanto mais granulosa nós temos, mais qualidade o nosso óvulo tem. Como é que nós vamos perdendo aqui a granulosa? Por exemplo, quando dormimos muito mal, quando andamos muito cansadas, a granulosa vai ficando mais fininha, porque o corpo não consegue fazer tudo, ele não consegue dar imenso para o trabalho e depois ainda por cima ter umas capas, umas resistências muito boas. Porquê? Porque nós andamos a estragar as capas, andamos a dar tudo no trabalho e depois não chega e não é suficiente para aqui. Depois, em relação a isto, o que é que nós vos podemos dizer mais? Que à medida que eles vão crescendo, nós vamos ficando aqui com as células à volta cada vez maiores, numa determinada fase, que o que elas estão a fazer é nutrir aqui o nosso óvulo para que depois ele possa vir cá para fora e já ter mais resistência. Os folículos, onde é que eles estão? Os folículos primordiais aqui, a ação deles é detectada por uma análise hormonal que é a hormona antimileriana, que também serve para nos dizer mais ou menos qual é a nossa reserva ovárica, ok? Então, quando, por exemplo, já temos mais do que 35 anos, era sempre interessante fazermos aqui esta análise para vermos, ok, quanto tempo é que eu posso andar aqui a esperar e quanto tempo é que eu posso ver se estou a engravidar, se não estou, se está tudo bem. É a hormona antimileriana. Então, a monitorização da nossa fertilidade. Porquê é que ela é tão importante fazer? Quais são aqui as vantagens? Bem, os estudos dizem-nos que quando nós monitorizamos a nossa fertilidade, nós conseguimos engravidar entre 5 a 7 vezes mais rápido. Então, quando nós dizemos que se não houver assim um controle da natalidade, nós tentamos engravidar e temos 20% de probabilidades, máximo 25% de engravidar por ciclo, nós conseguimos disparar isto se nós soubermos exatamente o que é que estamos a fazer e se não andarmos aqui um bocadinho às cegas. Por outro lado, se eu fizer esta monitorização, eu consigo perceber exatamente quando é que eu estou fértil, porque lá está, não é a aplicação que nos vai dizer isso. Até existem muito boas aplicações que para nós usarmos, para nós monitorizarmos a nossa fertilidade e que se nós lá colocarmos muita informação, elas sim dizem-nos quando é que devemos estar a ovular.
mas nós temos que pôr lá a informação toda, temos que saber que informação é que é necessário. E depois o algoritmo sim vai nos dar essa informação, mas não basta a data do início e do fim, ok? Isso simplesmente não é suficiente. Depois, na prática, nós temos que perceber que se nós estamos cansadas, se nós estamos doentes, se nós estamos em burnout, o meu corpo não me vai permitir gerar uma vida, porque gerar uma vida é um esforço imenso. Então, há que ter aqui esta noção que eu quero engravidar, então olhem já, parem um bocadinho, olhem à vossa volta e tenham a autopreservação. Se engravidar é realmente uma coisa importante para vocês, e eu sei que às vezes as pessoas dizem-me assim, mas não dá, eu não consigo mudar de vida. Acreditem que se calhar até dá. Porque quando o bebê estiver cá fora, nós vamos mudar tudo. Nós vamos dar a primazia, vamos dar a prioridade ao bebê. E o trabalho passa a ser em segundo ou em terceiro grau. Portanto, se nós queremos um bebê, e se isso vai acontecer, façam-no já, está bem? Começar a aprender a dizer aqui um bocadinho não, está bem? Porquê? Porque depois eu não quero chegar a esta fase mais para a frente, em que vocês já estão a descobrir os tais problemas. Tá bem? Então vamos melhorar agora a nossa qualidade de vida para que eu não tenha que lidar com problemas mais tarde, com problemas hormonais ou com algumas patologias já ligadas à fertilidade, porque isso é o prato do meu dia, tá bem? Eu ajudo principalmente aquelas pessoas que já não são só minhas alunas, que são minhas pacientes, são aquelas pessoas que já têm muita dificuldade em engravidar e precisam de uma ajuda assim muito especializada. Então, quando tu monitorizas a tua fertilidade, passas a ter uma ligação ao corpo, passam a perceber o que é que está a acontecer e com isso eu tenho muito mais cuidado, eu tenho muito mais controle sobre o meu corpo e por consequência eu também tenho mais resultados. E eu consigo fazer isso, está bem? Quando estou a monitorizar o meu corpo. Para saberes quando estás fértil, nós temos que prever, olhar para o ciclo e prever, ok, este mês, quando é que eu vou ovular? Mas como é que eu sei quando é que eu vou ovular? Porque eu vou começar a estudar os meus ciclos. E nós mulheres somos muito boas nisto. Às vezes, se calhar, se vocês repararem, os vossos maridos podem estar convosco nisto, mas a mulher, quando mete a cabeça, eu quero engravidar, nós vamos à procura de toda a informação possível que exista sobre isso. É muito mais fácil nós irmos à procura de tudo. E para nós não é algo que seja muito difícil começarmos a monitorizar aqui o nosso ciclo, porque nós gostamos de aprender mais informação. E está tudo bem com isso. Eles não precisam de tanta, nós precisamos um bocadinho de mais. E até vos dou aqui um conselho. Muitas das vezes o que eu vejo é que para a mulher informação é bom. Para o homem, excesso de informação pode ser mau. Então vocês descubram, vejam aqui no vosso corpo, comecem a apontar toda a informação, comecem a apontar a informação, mas não têm que partilhar tudo com o companheiro, porque podem colocá-los muito mais em stress. E eles sofrem mais com isso. Nós, mulheres, conseguimos aligeirar. Os homens, quando têm um desejo assim muito profundo pela paternidade, por ser pais, pode mesmo até comprometer o desempenho sexual deles. Então, alerta. Pode não ser interessante dizer, olha, é hoje temos que fazer. Pode ser interessante poupar do teu marido. Tu melhor que ninguém has de sabê-lo porque o conheces, está bem? Então deixe só o alerta para que possas tomar uma decisão. Então, e mitos sobre tudo isto? Que mitos é que existem? Então, muitas das vezes nós pensamos, eu para engravidar tenho que ter o ciclo certo, e eu não tenho um ciclo certo, e se calhar não vou conseguir engravidar. Não é bem assim. Nós conseguimos ovular e existem muitas mulheres que ovulam, que engravidam e que têm os ciclos meio descompensados. Num mês têm uns X dias, no outro mês têm o outro e isto acontece. Aliás, mulheres com SOP, com ovários poliquísticos, nunca sabem muito bem a quantas andam e elas engravidam também. Depois também existe outro mito que é que a ovulação ocorre ao dia 14. Mesmo tendo um ciclo de 28 dias, pode não ser bem assim. Como é que eu sei? Tenho que monitorizar o ciclo. Eu tenho que perceber onde é que anda ali a minha janela temporal. Outras pessoas pensam também, eu não estou fértil porque eu não tenho menstruação. Calma, só tens menstruação quando já ovulaste. Então o que é que vai acontecer? Tu hoje não tens menstruação, mas tu não sabes o futuro, então não sabes se daqui a 15 dias vais ter a tua menstruação.
então não sabes se estás fértil ou não. Quem faz já a monitorização da temperatura? Também existe esta ideia, ok, a temperatura subiu, então eu vou estar a ovular. Nem sempre é assim, porque a temperatura pode subir também por outros motivos. E aqui já entramos um bocadinho no campo das patologias. Mas pode acontecer, a temperatura subiu, ou eu até posso apanhar muito calor na praia e nem é patologia nenhuma, ou eu posso estar febril e a temperatura, sim senhora, subiu, e não querer dizer que eu vou estar a ovular. Mas também não quer dizer que eu não estou fértil, porque a minha temperatura nunca sobe. Isto é tudo muito caso a caso e vocês, melhor do que ninguém, têm que começar a aprender a fazer, por exemplo, o vosso mapa de temperaturas para o conseguirem começar a interpretar. Outro mito existe de que qualquer termômetro serve para fazer o mapa das temperaturas. Não é verdade. Precisamos de um termômetro digital e a minha recomendação é que usem um com 2 casas decimais. Nós não precisamos de termômetros assim muito espetaculares, muito tcharã. Até o Lidl às vezes vende termômetros com 2 casas decimais e funciona muito, muito bem. Mais cuidados que nós temos que ter. Então, agarramos na nossa aplicação e vamos apontar outras coisas. Vamos apontar quais são os dias em que eu tenho a distensão mamária, em que eu estou mais irritada, mais cansada, que tenho dor de cabeça, a minha libido, como é que ela anda ali ao longo do mês. Para quê? Para que nós possamos começar a ter alguma noção do comportamento ao longo do ciclo, porque o nosso ciclo é por fases e nós mulheres, se temos a ondulação hormonal ao longo do ciclo, é normal que o nosso comportamento mude, porque a produção das hormonas começa no cérebro. Nos homens isto não acontece porquê? Porque quando eles formam os espermatozoides, tudo isto também tem muita ligação com as mesmas hormonas sexuais que nós, também no cérebro. Só que nos homens as hormonas são exatamente iguais todos os dias. Nós não. Porquê? Por causa de tudo aquilo que nós já vimos lá para trás, porque temos um endométrio a produzir, que depois não funciona, o endométrio vai abaixo. E depois também temos os óvulos a produzir, e depois, quando ovulamos, temos o saco vazio que vai garantir que o embrião fecundado, não é? Que o óvulo fecundado tenha tempo para implantar. Por isso, são muitas fases. É normal que o nosso comportamento mude. Se eu souber exatamente como é que está o meu comportamento situado aqui ao longo do tempo, eu consigo perceber, olha, isto é um padrão, mas eu só sei os padrões quando eu aponto. E quem fala em líbido, em ânsias, por exemplo, apetites, dores, tendência para comer determinadas coisas, quem fala nisto, não é? Fala em todos os outros aspectos que vocês possam se lembrar e comecem a perceber que isto é um padrão vosso. Isto pode ser apontado. A aplicação que eu mais uso, podem apontar o nome, a que eu mais gosto é Kindara. E a Kindara tem uma versão gratuita que vocês podem usar. E por fim, vocês precisam de saber potenciar o vosso período fértil. O vosso período fértil, vamos descobrir onde é que ele existe, mas depois temos que o aproveitar. Vamos ter aqui uma noção muito importante. É que o óvulo ele vai durar até 24 horas a partir do momento em que sai. 24 horas no máximo. E os espermatozoides, eles duram entre 7 a 5 dias, pressupondo que está tudo bem e que eles têm qualidade. Então, quando o óvulo sai, os espermatozoides já lá têm que estar. Portanto, nada de ter esta coisa em cima da janela temporal, nada de deixar o homem em abstinência, porque isso não tem um real valor, não é fidedigno, e o que os estudos nos dizem é que quando os homens estão em abstinência, por exemplo, mais do que 5 dias, a qualidade dos espermatozoides começa a deteriorar-se. E nós também percebemos que quanto mais relações sexuais existem entre o casal, e isto já está muito mais do que estudado, quanto mais relações existem, mais compatibilidade começa a haver entre aquele espermatozoide e aquele óvulo. É como se eles tivessem que namorar para fecundar. Então não vale de nada ter relações só na janela fértil e depois durante o resto do mês eu esqueci-me. Eu não me apetece, porque eu já ando nisto há alguns meses, já começo a ficar chateada, eu quero que isto corra bem e na prática não está a correr assim tão bem, então não. E outro truque também muito importante que nós podemos ter aqui em atenção é que quanto mais qualidade da relação sexual,
quanto mais frequência eu tiver, melhor a qualidade dos espermatozoides. Eles vão melhorar bastante. Não só em concentração, como o grau de excitação melhora a qualidade deles, melhora a concentração, melhora a viscosidade. Portanto, ao longo do ciclo, mesmo fora da minha janela de período fértil, eu tenho que ter relações com alguma frequência. Temos que ter relações antes. De quanto em quanto tempo? Então, imaginemos, eu sei que eu estou a ovular porque eu fiz uma monitorização do ciclo, que isto já é tudo muito, muito mais completo. Eu tenho um método sobre isto para quem depois quiser aprofundar, para perceber como é que se vê o colo do útero, como é que se vê a temperatura, tudo isto. Quando nós percebemos, ok, eu estou a ovular, o que é que nós temos que fazer? Tem que ter relações. Não é? Eu já tive os treinos antes, mas eu tenho que ter relações. Não vamos menosprezar que o meu óvulo, ele pode até nem durar 24 horas. Eu não sei, porque eu não ando a fazer investigação. Eu estou a pressupor que está tudo bem, correto? Então, como eu não sei, eu não vou esperar ao fim de um dia de trabalho, chegar a casa e então ter relações. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo ter relações logo. Eu até posso ter nesta janela de período fértil de manhã e à noite, por exemplo. Está bem? E isto aqui é super importante. Não deixar passar. Sim? Aqui está tudo percebido? Pronto. Nós já percebemos o que é que podemos fazer para engravidar, não é? Já percebemos quais são os cuidados que temos que ter. Já percebemos o que é que andámos aqui a fazer mal, não é? E como é que andámos iludidos a pensar, ok, eu se calhar acho que estou a ovular porque faço as contas e faço mal, e até vos posso contar. Uma coisa que eu costumo muito dizer e costumo contar é que eu engravidei no primeiro mês de tentativas, mas eu às vezes não conto a história toda. E hoje vou-vos contar aqui a história toda. Na altura, deixem-me tirar aqui a tela. Na altura que eu pensei em engravidar, parei a pílula, tive ali 2 meses sem fazer nada, a cuidar da alimentação, a tomar o metilfolato, essas coisas todas que nós sabemos. E no primeiro mês de tentativas, eu usei a aplicação. Não é? Eu que supostamente, eu percebo muito disto, eu usei a aplicação. E quando cheguei ali a uma determinada altura, eu pensei e disse assim, olha, e se nós adiássemos isto uns meses para depois do verão, por causa de motivos profissionais? Se calhar era boa ideia, não era? E eu, sim, se calhar era boa ideia, tens razão, vamos adiar. Então voltei atrás. Voltei atrás e fiquei muito descansadinha. Eu não estava a tomar a pílula, não é? Fiquei muito descansadinha, porque fiei-me na aplicação. Só que a aplicação não leu o meu corpo, que era um robô. E naquele mês eu tive uma vida profissional, que foi isso que me levou a mudar aqui as coisas, uma vida profissional assim um bocadinho louca, não é? Completamente. Tão louca que me mudou o meu corpo hormonalmente. Tão louca que eu não vi os sinais do meu corpo. E o que aconteceu foi, naquele mês, eu não tinha noção, mas naquele mês eu tive relações dentro do meu período fértil que eu menosprezei porque estava muito agarradinha à aplicação. Okay? É claro que eu não fiquei nada chateada, porque eu queria. Na altura, eu tinha achado, ok, eu queria, mas está tudo bem, as coisas acontecem, muitas das vezes, pronto, quando têm que acontecer, e fiquei muito, muito feliz por isso, como é lógico. Mas fiquei completamente apanhada de surpresa. Porquê? Porque eu que percebo os sinais do meu corpo, mas menosprezei e deleguei toda essa função numa aplicação, de repente... Não, Paula, esqueceste de ler tudo o resto. Tudo o resto que é o quê? Tudo o resto que é como é que nós vemos como é que está o nosso ciclo, como é que nós o monitorizamos e como é que nós o potenciamos. Okay? E com isto eu tenho um método para vos ensinar, e este método que eu até lhe chamei a janela capa da MTC. MTC não de medicina tradicional chinesa, MTC de muco, do colo e da temperatura. E janela capa porquê? Porque se eu tenho um período fértil naquela altura, se eu já sei que eu tenho que potenciar a relação, que eu tenho que potenciar o ato sexual, para que eu consiga que o meu parceiro tenha mais espermatozoides, melhores espermatozoides, para nós percebermos, ok, como é que os espermatozoides vão entrar no canal vaginal, como é que maximizamos a contagem deles, porque quanto mais excitado está o parceiro, mais isto acontece.
Então, eu posso usar aqui outras técnicas. Vocês já ouviram, por exemplo, falar da técnica dos Kegels? Os Kegels, que é uma técnica que as mulheres usam, que nasceu do pompoarismo, e quem trouxe isto, quem trouxe os Kegels para o Ocidente foi um médico que se chamava Kegels. E esta técnica consiste em todo o aparelho, todo o canal vaginal, a mulher conseguir ter alguma percepção de movimentos. Isto é usado para muitas coisas muito interessantes. É usado para prevenir as petoses, a bexiga quando cai, por exemplo, nas gravidezes ou à medida que vamos tendo mais idade, a bexiga pode cair. Ou no parto, por exemplo, que no parto os tecidos, por causa do peso, também podem cair. Ou, por exemplo, para quando as mulheres espirram e às vezes sai aquele pinguinho de urina, não é? Porque fazemos uma força ou quando tossimos. Então, quando nós treinamos toda aquela musculatura lá abaixo do pavimento pélvico, nós conseguimos não só prevenir as petoses, como temos mais controle dos esfíncteres, como temos mais controle da nossa sexualidade. Pois é. Então, se isto acontece, se nós temos mais controle, porque é que não usamos essas técnicas, por exemplo, para também ter mais controle na minha fertilidade? Porque é possível. À medida que eu uso, por exemplo, os Kegel para melhorar o grau de excitação meu, do meu parceiro, durante o período fértil, eu consigo maximizar as minhas hipóteses de engravidar. Eu consigo, por exemplo, através de todo esse controle, e quanto mais controle a mulher tem, quanto mais as contrações que o próprio orgasmo provoca, mais eu consigo que a grande quantidade de espermatozoides entrem pelo colo do útero e subam para onde eles têm que subir. Então nós aqui podemos, através desta técnica, decifrar o nosso período fértil e potencial. E por isto, casando todas estas informações da nossa medicina ocidental, temos aqui este método que eu resolvi chamar-lhe a janela K da MTC. Para quem quiser potenciar todas estas tentativas que vocês estão aqui a fazer antes que o tempo, e depois mais para a frente têm que se preocupar aqui com a reserva ovárica, com a qualidade dos gametas, para que vocês possam festejar de forma mais rápida, em vez de passou um mês, eu já não estou a gostar muito disto, passou outro mês, eu já estou a começar a ficar triste, já estou a começar frustrada, porque eu já começo a colecionar os testes negativos, eu já começo até a colecionar os truques da vizinha, os truques da sogra, aquelas coisas que às vezes vos dizem, não é? Não, tu tens é que relaxar, ou tens que fazer assim, ou tens que fazer assado. Está tudo bem com esses truques, mas eles não valem de nada se tu não estiveres a agarrar exatamente ali na tua janela. E para que não tenhas, por exemplo, outra coisa que acontece muito e que chateia, é que eu fiz as tentativas para conseguir engravidar. Só que eu não consegui e eu não sei. Então o que é que acontece? Eu andei ali 15 dias pós-ovulação a portar-me bem, vou a um jantar e não bebo vinho, e depois as pessoas ficam a pensar que eu estou grávida, mas eu nunca mais estou grávida, não é? Ainda não aconteceu. Porque, por exemplo, agora vem o verão e eu queria fazer depilação a laser e não fui, porque eu nunca consegui arranjar vaga na fase anterior do ciclo. Ou porque eu quero fazer uma maratona e não vou, porque eu não sei se estou grávida, não é? Tenho que ficar 15 dias à espera. Porque se nós fizermos um mapeamento no nosso ciclo, eu percebo rapidamente se existe hipótese de eu estar grávida ou não, através das temperaturas basais. É muito fácil, é muito mais fácil eu desconfiar se existe. Então, a partir do momento em que não há uma gravidez, eu também o vejo. E como eu o vejo, eu posso seguir a minha vida normal. Eu mais facilmente posso, ok, não foi desta, pronto, segue em frente, arruma, e daqui a uma semana eu volto aos treinos, uma semana não, um bocadinho mais eu volto aos treinos e está tudo bem. E também, para que é que isto serve? Quando nós estamos aqui na dúvida se está tudo bem, se não está, e se realmente há alguma coisa que não esteja bem, para que eu possa percebê-lo, porque eu vejo essa informação no meu mapeamento do período fértil, e para que eu possa atuar logo, para não andar aqui a pensar, está tudo bem, e se calhar não é bem assim. Porque de facto é muito, muito importante nós sentirmos a segurança e sentirmos o controle no processo. Porque se eu não me sentir a controlar as coisas, a frustração começa a remoer cá dentro e começa a comprometer a qualidade não só das relações sexuais, não é? Que passam a ser associadas ali um bocadinho à frustração,
como também começa a comprometer a intimidade do casal. Porque estas coisas mexem aqui um bocadinho, que vocês já entenderam um bocadinho este mundo e que já começaram a perceber como é que isto funciona. Para quem quiser aprender mais, para quem quiser aprofundar tudo isto, eu vou-vos explicar como é que eu vos posso ensinar tudo isto. Eu tenho um programa online que se chama o Período Fértil, onde eu ensino estas 3 técnicas bases, que é a ver o muco, a percebê-lo, quando é que ele está fértil, quando é que ele não está, a ver o colo do útero e a temperatura basal, que acaba por ser aquele que é um bocadinho mais complexo. E como é que este programa online, como é que ele funciona? Nós temos uma plataforma em computador ou por telemóvel para verem as aulas, para verem o curso. São aulas gravadas, claras, sucintas, onde têm tudo aquilo que precisam saber, sem palha, para poderem ter acesso àquelas coisas que vocês deviam saber numa consulta de planeamento familiar, mas que não sabem. E temos aqui aulas dividi em 2 partes. A primeira parte, que é o muco, a temperatura, o colo do útero e todos os outros sinais que o nosso corpo nos dá e que nós não sabemos identificá-los, e acesso à informação base da aplicação, qual é que eu uso, qual é que eu recomendo. Depois, a segunda parte é uma aula técnica. Então, eu estou grávida. E agora o que é que eu faço? Engravidei, correu tudo muito bem. Quais são os próximos passos? E aí temos as aulas sobre os próximos passos. E depois também temos algumas aulas sobre isto não está a funcionar. Eu tenho muitas inseguranças sobre os meus ciclos, isto não está a bater certo. E temos aulas para interpretar os outros sinais, sobre as primeiras análises a fazer e os próximos passos. Como é que funciona a plataforma? A plataforma está sempre disponibilizada online, portanto vocês podem aceder nela, o curso tem validade de 6 meses, durante 6 meses podem 24 horas sobre 24 horas ver, rever as aulas, andar para trás, andar para a frente. E tudo isto por um custo de 52€, que é mais ou menos o custo de testes de ovulação durante 6 meses. Só que eu queria que vocês não usassem testes de ovulação, porque vocês precisam de aprender a conhecer o corpo, porque o corpo dá-vos as informações todas, absolutamente todas, que vocês precisam. Fiz isto de maneira a que se fosse algo que não vos consumisse muito tempo. As aulas são com a informação escrupulosa que precisam, simples, rápidas, não precisam de assistir a coisas de conteúdos imensos. Eu sei que hoje em dia ninguém tem tempo, nós não queremos perder tempo. Então, são um conteúdo onde tu podes, hoje, amanhã, começar a aplicar rapidamente e começar a perceber onde é que anda a tua ovulação. Se anda para a frente, se anda para trás, o que é que temos que fazer com isto? Mas, por exemplo, também existem algumas pessoas que já fazem monitorização do ciclo. Aquilo que eu tenho visto é que não sabemos a interpretar. Nós sabemos recolher informação, não sabemos a interpretar. E eu ensino-te a interpretar tudo isto. Imagina-se que não gostas de um determinado método, por exemplo, as temperaturas. Existem os outros. Nós não precisamos de fazer os 3 métodos. Nós precisamos de escolher aqueles que estão mais adaptados à minha vida e aqueles com os quais eu gosto de trabalhar mais. Mas sim, as temperaturas é possível eu ver quando estou grávida. Pelos outros já não é assim tão fiável. E assim que clicarem no link e fizerem a vossa inscrição, ficam com o acesso imediato a estas 3 técnicas, mais os outros sinais, para começares a perceber e para começar já hoje a mapear aqui o teu ciclo, para poderes fazer tudo o que podes de uma forma inteligente, sem riscos e sem efeitos secundários. Porquê? Porque é um método de controle de natalidade muito simples e para que tu possas controlar a tua fertilidade e não ser o contrário, para que a tua fertilidade não te controle a ti.